Muito amados irmãos e irmãs, queridos paroquianos, queremos dar continuidade a este nosso trido em honra ao glorioso São José, Pai nutrício de Jesus, neste ano josefino, dedicado então a São José e aos 150 anos da proclamação dele como padroeiro da Igreja Universal. Nós nos voltamos para ele, pedindo a sua intercessão, pedindo a sua, a sua proteção em nosso favor e queremos então dar continuidade a esse trido explorando algumas outras dimensões, características da fidelidade de São José. Vimos ontem uma dimensão um pouco mais oculta daquilo que talvez justamente não nos é dito e aquilo que podemos deduzir e procuramos confrontar um pouco com a nossa vida. Espero que isso tenha gerado em nós algum propósito, alguma decisão mais firme e concluímos com a nossa oração pedindo a sua intercessão, pedindo e confiando a Ele as graças de que mais necessitamos. Esse é um tempo propício para fazermos dele o nosso refúgio em meio a tudo que temos vivido. E invoquemos o Espírito Santo, coloquemos-nos sob as suas inspirações para que também na sua força e na sua graça nós tenhamos as melhores disposições para fazermos essa meditação com fruto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Hoje, então, falando da fidelidade de São José, justamente estamos aqui tentando explorar um pouco uma das invocações que se faz a São José, ele como exemplo de fidelidade. Ontem o padre acabou esquecendo de dizer isso, mas é justamente aqui. Então, a fidelidade de São José é como exemplo para a nossa fidelidade, para que também nós aprendamos com ele a sermos fiéis a nosso Senhor. E hoje, então, queremos considerar um pouco a fidelidade enquanto, vamos dizer assim, no sentido concreto, enquanto comprovada. Quando justamente São José foi provado, como ele reagiu e como justamente a sua reação também, como as suas atitudes também servem de modelo para nós, certo? Então, a fidelidade aqui de São José se revela, se comprova justamente no momento, alusão ainda ao mesmo texto de ontem, de Mateus no capítulo 1, quando então São José se depara com a situação da Virgem Maria, que foi então visitada pelo anjo e concebeu por obra do Espírito Santo. E então essa fidelidade para São José aos planos de Deus, à vontade de Deus, aqui abro um parênteses, todos nós temos que ter esse objetivo, né? Todos nós temos que querer fazer a vontade de Deus a toda prova, né? Diante de toda e qualquer situação, toda e qualquer provação, esse deve ser sempre o primeiro e o grande objetivo da nossa vida. Não adianta conquistarmos tantas coisas, fazermos tantas coisas, se depois nós, por termos desagradado a Deus, colocamos em risco a vida eterna. E nisso São José justamente nos ensina que é tão grande a importância da realização da vontade de Deus na nossa vida, que ele se mostrou capaz de abrir mão, vamos dizer assim, de tantos planos e projetos que poderia ter tido para fazer aquilo que era sim a vontade de Deus, que depois então se manifestou. Quando o anjo visitou no sonho e lhe revelou quais eram os planos de Deus, de forma que ele pudesse então abraçá-los. Pois, vamos adiante. Então, essa fidelidade de São José nesse momento da prova é justamente quando então os planos de Deus colocam, vamos dizer assim, a sua vida e os seus planos como que de cabeça para baixo, né? Sim, havia um compromisso, ele já firmado com a Virgem Maria. O casamento naquele tempo era diferente daquilo que era hoje em dia. Naquele tempo,
casamento acontecia em 2 etapas. No primeiro momento, quando ratificavam, quando firmavam o compromisso, e já era ali então estabelecido o pacto, e depois então quando, depois de algum tempo, o noivo ia até a casa, o esposo ia até a casa da esposa e a levava consigo para sua nova casa, né? Para a casa então onde ela haveria de morar com o seu esposo. Então, a situação em que naquele momento José e Maria se encontram é justamente nesse interim entre o ratificar, o casamento já ratificado e a consumação dele, vamos dizer assim, propriamente na vida em comum, na mesma casa, sob o mesmo teto e assim por diante. Aqui, já que estou falando disso, é bom termos presente que o casamento de José e de Maria foi único, foi singular, porque havia sim na Virgem Maria o propósito de conservar a castidade, o celibato, né, de se manter virgem por amor a Nosso Senhor, justamente uma predisposição com a qual a graça de Deus então a preparou e foi ao seu encontro com a Anunciação e o plano divino de que ela seria a mãe do Salvador, mas também José, porque não é difícil nós entendermos isso, seria impossível que os dois casados, tendo ratificado o casamento, um fizesse uma promessa a Deus de manter-se virgem e o outro não, né? Então, logicamente aqui José abraçou esse propósito e firmou junto com Maria, e por isso esse sim seria um casamento de todo singular e marcado por uma pureza única também e singular. Bom, seguindo adiante, voltamos então para essa situação que deixa justamente São José naquilo que tinha ele planejado e programado para a sua vida, como que de cabeça para baixo. E aí pensemos, né, justamente nisso, né, diante de toda a confusão e a incerteza daquela situação realmente inexplicável em que ele se encontra, ele não se fechou egoisticamente pensando em si, na sua honra, ou enfim, né, por ele não ter sabido, por as coisas não terem acontecido, quem sabe como ele tinha planejado, gostaria, enfim. O que ele faz? Isso é muito bonito. O texto nos mostra que José pensa na Virgem Maria, né? Pensemos aqui concretamente. Ele creu naquilo que ela disse acerca da visita do anjo e da encarnação do Verbo no seu seio imaculado. Então, e justamente diante disso, ele queria livrá-la da humilhação pública, né? Se ele, por exemplo, rejeitasse a Virgem Maria, repudiasse ela poderia ser apedrejada. Se dissesse que ela estava grávida e ele não era o pai, pensemos só naquele tempo, ela teria sido apedrejada. Então ele, justamente para livrá-la da infâmia pública, decidiu deixá-la privadamente, em segredo. Naquele momento de crise, de confusão, era a decisão que ele estava justamente concebendo dentro de si. E aqui vamos ampliar um pouco essa nossa reflexão. Pensemos também em Maria. Ela, por sua vez, não sai em defesa de si, ela silencia, abandonando-se confiadamente ao amor e à providência de Deus. Ambos, então, amados irmãos e irmãs, foram duramente provados. E aqui é uma coisa muito importante. Podemos nos perguntar, como pode ser possível que, sendo tão abertos e generosos à vontade de Deus, tenham sido eles ao mesmo tempo tão provados? Como foram provados esses escolhidos, esses privilegiados da graça dentro dos planos de Deus, José e Maria? Deus, de fato, nós sabemos, prova os seus. E aqui quero tomar um texto de Eclesiástico no capítulo 2, versículos 1 a 6, que fala justamente disso e que pode nos ajudar a refletirmos sobre as provações que Deus pode permitir. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência
dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo cadinho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor dele até na velhice. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, iluminados por esse texto e olhando então com essa luz para esse momento tão crítico da vida de São José, de tamanha provação, nós podemos dizer que justamente porque ele estava buscando fazer a vontade de Deus e ser fiel ao Senhor, é que Deus o iluminou especialmente com então o sonho e a visita do anjo no sonho. Vejam que nesse sentido São José está na linha dos grandes patriarcas que também então eram visitados por sonhos e eram instruídos por Deus dessa maneira. E então é justamente através do sonho que Deus revela os seus desígnios e José então, uma vez tomando conhecimento dessas coisas, ele abraça a vontade de Deus em humilde obediência. Que consolador se revelou para ele o plano de Deus, que num primeiro momento tão misterioso, tão incompreensível, foi justamente porque ele perseverou e esperou e se deixou provar por Nosso Senhor. Foi então se revelando consolador, justamente porque aquilo que no primeiro momento parecia descabido, depois revelou toda a predileção de Deus em confiar justamente o seu filho a tão grande protetor, a São José. Poderíamos, além disso, então, indo além desse texto e numa consideração mais ampla dessa fidelidade de São José provada e comprovada, pensar nos outros acontecimentos da vida de Jesus, Maria e de José, a viagem para o Egito com a Virgem prestes, a viagem para Belém primeiro, né, com a Virgem prestes a dar à luz ao menino, a apresentação no templo, a fuga para o Egito, todos esses acontecimentos em que São José também com Maria eles foram provados, né, tendo que passar por tudo isso naquela situação, vendo a perseguição ao menino Jesus, o anúncio, por exemplo, no templo de tudo aquilo que aconteceria com o menino. Tudo isso, logicamente, foram momentos também de prova que José teve que enfrentar. E nisso tudo, então, nós vemos a fidelidade de São José traduzida concretamente em obediência, em serviço, em silêncio. Nisso tudo é que nós queremos encontrar em São José um grandíssimo modelo de fidelidade para nós. E como que colher alguns elementos que, vamos dizer assim, podem servir como um itinerário seguro para que a gente cresça na fidelidade. Pensemos que também nós precisamos aprender a não nos deixar levar pelas precipitações ou revoltas diante das coisas que vão acontecendo fora da nossa compreensão ou das nossas expectativas. Não podemos ser, diante de Deus, crianças mimadas que querem só os seus próprios caprichos, né? Mas precisamos dar essa abertura a Deus para que Ele realize na nossa vida aquilo que é da sua vontade. E por isso, além dessa disposição vamos dizer assim, de não revolta, né? Temos que, além disso, colocar as disposições, nos colocarmos à disposição de Deus e da sua vontade. E aqui vejam, o São José é muito útil nesse sentido também, porque temos que fazê-lo não de modo passível e inerte, mas com abertura de coração, com retidão de consciência e com espírito de oração. Foi assim que São José foi construindo um caminho de abertura à vontade de Deus e de conhecimento dos seus planos. Não ficou, vamos dizer assim, emburrado no canto, né? Mas procurou, refletiu, justamente procurou o que fazer
em relação àquela situação e à Virgem Maria, e nisso foi, como dizíamos antes, iluminado e pôde tomar uma decisão que foi realmente agradável a Deus. E nesse caminho, nesse itinerário de fidelidade, logicamente é muito importante acolher com humildade e abraçar com liberdade os planos de Deus, na certeza de que aí poderemos encontrar a felicidade verdadeira nesta vida e no céu, uma felicidade, lógico, que é a felicidade de Deus, não a felicidade, poderíamos dizer assim, superficial, que muitas vezes nos é pintada aí pelo mundo afora. Por fim, a sua fidelidade, nós podemos dizer, foi provada e comprovada também na morte. Nós dizemos que São José é padroeiro da boa morte. Até o fim, foi fiel a Nosso Senhor, a Deus, serviu a Nosso Senhor, educou o menino Jesus, acompanhou, ensinou o seu trabalho, né, de carpinteiro. Então, e justamente teve sim a melhor de todas as mortes, né, ao lado de Jesus e ao lado de Maria. Por isso nós o invocamos como padroeiro da boa morte. E queremos justamente que ele seja aquele que nos conduz a termos também nós uma boa morte. É da tradição cristã que peçamos a ele e o invoquemos nessas situações, sobretudo nos casos daqueles nossos irmãos que se encontram em situações mais delicadas e com a vida em risco. Então, invoquemos para que todos possam ter uma boa morte. Aqui compreendamos bem o que é isso, né? O que é uma boa morte? É podermos morrer na graça de Deus, com os nossos pecados todos confessados, tendo recebido, então, além do sacramento da reconciliação, ou seja, o perdão de Deus, também, quem sabe, a unção dos enfermos, queira Deus, e assim por diante. E isso daqui nos coloca, então, diante do termo da fidelidade. Nós precisamos ser fiéis como São José até o fim. Nisso ele é modelo também para nós. Que sejamos fiéis ao Senhor até o fim, custe o que custar, e que possamos partir na paz, partir em comunhão, na comunhão com Deus, para que possamos também estar com Ele na vida eterna. Como ontem também, façamos a nossa oração a São José, tendo já no coração aquele pedido, aquela intenção pela qual estamos oferecendo este trido. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai eterno, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo, e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço. Passamos aqui a proposição das nossas intenções e pedidos. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão poderosíssima da Santíssima Virgem Maria e de seu castíssimo esposo, São José, desça e permaneça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Possamos nos encontrar, então, amanhã para o nosso terceiro dia do Tríduo. Deus abençoe a todos.